Olá! Bem-vindo ao episódio 3 da série sobre insensatez. Obrigado por ouvir nossos materiais. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em novembro de 2016 e atualizado em dezembro de 2022, gerado por voz artificial de alta qualidade. Povos mais e povos menos sensatos. Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. Como todos já sabem, ninguém é 100% perfeito, muito menos sensato, coerente, o tempo todo. Todos temos momentos insensatos. O problema é que muitos, talvez a maioria, são insensatos quase que o tempo todo, e têm apenas alguns momentos de sensatez, bom senso. Somente alguns poucos são o oposto, ou seja, são quase que o tempo todo, sensatos, com apenas alguns momentos de insensatez. Alguns países, povos, regiões, são relativamente mais sensatos que outros. Em duas extremidades, poderíamos dizer que hoje, quanto a diversos pontos, alguns poucos países europeus e outros asiáticos, são muito mais sensatos e consequentemente mais sábios em comparação com países sul-americanos como o Brasil, por exemplo. Povos do Novo Mundo, das Américas, como os brasileiros, deveriam ter aprendido e evoluído com os erros e acertos de povos relativamente mais antigos, evoluídos e principalmente com os mais sensatos. É a obrigação dos mais novos aprender com os erros e acertos dos mais velhos, especialmente com os mais sábios que também erram. Se isso tivesse acontecido, seríamos hoje, se não a mais, uma das mais fortes e poderosas nações devido a diversos outros fatores complementares, entre eles, o tamanho de nosso país e a quantidade de riquezas naturais que possuímos. O baixo nível de sensatez, ou em outra ótica, o alto nível de insensatez dos brasileiros, especialmente dos governantes, políticos e empresários não fez com que o Brasil se tornasse uma grande potência. A falta de bom senso faz com que a maioria das pessoas de países como o Brasil se achem espertos, inteligentes, quando na realidade são extremamente ingênuos. Como se pode ver em outros textos, a sensatez depende de diversos fatores e não somente de riqueza, nível de escolaridade e ou cultural. Como disse anteriormente em outras palavras, em média, muitos países europeus e alguns asiáticos são muito mais sensatos que os das três Américas. Muitos devem estar se perguntando, qual o país ou povo mais sensato e qual o menos? A resposta para esta e muitas outras perguntas depende de estudos, portanto, somente um estudo sério, bem elaborado poderia realmente determinar, e com grande precisão, o nível de sensatez, maturidade e outros fatores de cada país. Obviamente que no estudo seria considerada cada região, estado e cidade do país, pois dentro de há grupos, regiões, estados e cidades mais e outras menos sensatas. Até mesmo dentro de uma cidade há bairros relativamente mais e menos sensatos. Estas diferenças se devem especialmente a diferenças na educação, cultura e outros. Qualquer um pode promover estudos básicos informais para entender o nível médio de insensatez ao seu redor, inclusive o seu próprio. Para isso, basta passar a observar de várias maneiras, por vários ângulos e níveis de profundidade, de forma mais atenta e detalhada possível, o comportamento, atos, ações e reações dentro de cada situação, cenário, e em todos os lugares. Através da análise por vários ângulos e níveis de profundidade do conteúdo de sites, blogs, canais do YouTube, especialmente os com conteúdos, temas mais vistos, e também, obviamente dos respectivos comentários, se pode ter uma grande base do nível de sensatez, maturidade, inteligência e outros da maioria. Quanto a si próprio, basta promover autoobservação e autoanálise. Mas para promover estes estudos e obter resultados satisfatórios, conclusivos, é necessário buscar ser observador, metódico, empírico, lógico, racional, imparcial, entre outros, e claro, ser o mais sensato possível. Curiosidade, experiência pessoal. Ao longo de alguns anos estudando um pouco sobre algumas artes marciais, uma de minhas paixões, percebi que pessoas que praticavam karatê, judô, taekwondo ou kung fu, com mestres ou instrutores bons de verdade e sábios, após alguns anos se tornavam relativamente mais sensatas, ao passo que atingiam maior graduação e níveis mentais maiores dentro da arte praticada. Grande parte da sensatez gerada por estas e algumas outras artes marciais eram provenientes da filosofia da mesma, do bom direcionamento por parte dos mestres, instrutores, e devido ao autocontrole, autoconhecimento, disciplina e outros fatores e habilidades trabalhadas e desenvolvidas durante os treinamentos. Infelizmente, assim como outros esportes, é de fácil percepção hoje que algumas destas artes marciais após se tornarem olímpicas e ou de alguma forma comerciais, que geram grandes lucros, perderam grande parte da essência, base essencial do treinamento mental, filosofia, e com isso, na quase totalidade dos casos deixaram de gerar a sensatez que geraram. Deixando claro que nem toda arte marcial contribui de forma nativa com a sensatez. Algumas, pelo contrário, desde o início tornavam seus praticantes ainda mais insensatos. Obviamente que tudo depende do instrutor, mestre, treinamento e da filosofia passada. Não são só as artes marciais citadas que contribuem com o nível de sensatez dos alunos. Outras e outros esportes, quanto trabalhados por instrutores sensatos também geram grandes benefícios quanto ao nível de sensatez. Nível intelectual e cultural versus nível de sensatez, insensatez.
Em pessoas mentalmente saudáveis, o nível de sensatez, insensatez tem muita relação com o nível de raciocínio lógico, maturidade, sabedoria, com as emoções e com a flexibilidade mental, e estes por sua vez têm muita relação com o nível de conhecimento, cultural, intelectual e de escolaridade. O nível de sensatez, insensatez não é absoluto, depende de conjuntos de fatores. Por um lado, a sensatez, bom senso, tem relação com o nível de conhecimento, intelectual e cultural real, não exatamente de escolaridade. Em muitos casos, um contribui, reflete no outro de forma direta e indireta, ou seja, quanto mais conhecimento, inteligência, raciocínio lógico, maturidade, sabedoria se tem, consequentemente mais bom senso, sensatez o indivíduo possui, e certamente quanto mais sensatez, mais maturidade e flexibilidade mental. Fatores que contribuem para ampliar ainda mais os conhecimentos, habilidades, sabedoria e vice-versa. Como outros processos positivos e negativos, este também é cíclico, progressivo e crescente. Mas por outro lado, a coisa não é bem assim, pois nem todas as pessoas altamente cultas e ou inteligentes são igualmente, ou melhor, proporcionalmente altamente sensatas. Assim como nem todas as pessoas com relativo baixo nível cultural e ou de escolaridade são insensatas. A sensatez deveria estar 100% relacionada ao nível e qualidade do ensino, mas infelizmente parece não ter relação alguma, pois muitos, posso dizer que a maioria dos doutores formados nas melhores escolas e universidades do mundo, são relativamente altamente insensatos, assim como muitas pessoas com baixo nível de escolaridade são bastante sensatas. Esta falta de relação é por culpa dos sistemas de ensino, instrutores, professores, governantes, entre outros. Não há um padrão. Podemos ver facilmente pessoas com alto grau de instrução, alto nível cultural, bem preparadas, muito inteligentes em algumas atividades, e pessoas o oposto, com baixo nível de preparo, escolaridade e cultural, ambas muito sensatas e coerentes para algumas coisas, e muito insensatas para outras. É relativamente fácil explicar este fato, pois o nível de sensatez, insensatez depende de conjunto de fatores e variáveis, como foco nos estudos, pesquisas, análises das especialidades focadas, no direcionamento, modo como a pessoa é moldada, trabalhada, treinada, ensinada, criada, da qualidade e eficiência da educação, sistema de ensino, do meio em que viveu, vive, obviamente, também da saúde, real sanidade mental e alguns outros fatores. Relembrando o que disse em outro ponto, a sensatez não é absoluta, existem pessoas mais e pessoas menos sensatas. Independentemente do nível de educação formal, normalmente pessoas verdadeiramente mentalmente habilidosas, com verdadeiro alto nível de inteligência intelectual e emocional, com grande conhecimento, bastante cultas, com mente flexível, aberta e obviamente relativamente mais sábias, são relativamente menos insensatas. Infelizmente, da mesma forma, independente da classe socioeconômica, nível de educação formal, religião, sexo e outros, na maioria dos casos, a insensatez é proveniente da ignorância, estupidez, imaturidade, ingenuidade, inconsequência entre outros. E em efeito cíclico, este poderoso mal se eleva, amplia de forma expressiva a cada ano. Para finalizar este episódio, gostaria de, mais uma vez, agradecer por ouvir nossos materiais, e recomendar se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série. Ouça também outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço, e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.